Olá, tudo bem? É um grande prazer nos reencontrarmos aqui no canal Esperança de Luz. Minhas amigas e meus amigos, quero agradecer muito a todos vocês que acompanham o nosso canal, que se inscreveram, que compartilham os vídeos. Meu muito obrigado. E para aqueles que estão chegando agora pela primeira vez ou que ainda não se inscreveram, peço que se inscrevam e que compartilhem os vídeos em suas redes sociais. Muito bem, então convido a todos a darmos início a mais uma apresentação aqui no nosso canal Esperança de Luz. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem, conta uma antiga lenda egípcia que no centro de grande e formoso jardim havia um lago. Esse lago era alimentado por um canal que escoava a água para dentro do lago, e do outro lado havia uma grade, aonde escoava a água do lago por outro, dando continuidade no canal. Dentro deste lago havia grande diversidade de peixes, aonde eles passavam seus dias comendo larvas e se escondendo dentro de pequenas tocas sombreadas e frescas. E assim eles passavam seus dias satisfeitos e despreocupados. Esta sociedade dos peixes resolveu eleger como seu rei o peixe mais sábio, aquele que eles achavam que teria mais condições de coordenar, de organizar a vida no lago. Então, havia dentro desse lago também um pequeno peixinho vermelho. Essa é a história, essa é a lenda. Esse peixinho, ele era o tempo todo desprezado e corria dos peixes maiores. Esses peixes maiores comiam todas as larvas possíveis e não sobravam muitas larvas para esse pequeno peixinho. E ele também não conseguia se esconder nas tocas sombreadas e frescas porque os peixes maiores corriam com ele. Então o peixinho começou a estudar todo o lago, começou a fazer a volta no lago, estudando todos os ladrilhos que adornavam esse belo lago, até que ele descobriu a grade por onde escoava a água por outro canal. Então ele começou a olhar para aquela grade e começou a dar uma vontade de se aventurar e conhecer o que havia do outro lado daquela grade. Olha que interessante. E então o nosso peixinho vermelho decidiu que havia chegado a hora da mudança. Como o nosso peixinho vermelho estava bem magrinho por falta de se alimentar direito, com muito poucas larvas, ele conseguiu se espreitar dentro na grade e conseguiu ultrapassar pelas aberturas estreitas da grade, aonde um peixe maior não conseguiria passar, mas ele conseguiu passar. Então, ele continuou por esse novo canal que ele nunca havia estado antes. Ele seguiu pelo canal e descobriu que esse canal acabava desaguando em um riacho maior. E ele, quando entrou no riacho, ele ficou maravilhado porque havia outros peixes naquele riacho, naquela nova área onde ele nunca havia estado antes. Então ele ficou maravilhado e seguiu pelo riacho acompanhando a correnteza. Esse riacho, então, desagou num rio maior. Quando ele entrou no rio, ele ficou maravilhado, pois haviam outras espécies de peixes que ele nunca havia visto. Olha como a gente vai descobrindo coisas quando nos permitirmos nos aventurarmos, conhecendo novos caminhos, trilhando novas sendas. É assim que nós evoluímos, crescendo sempre. Então ele olhou para a superfície e viu um estranho objeto lá em cima e que alguma coisa se movimentava em cima desse objeto. Os outros peixes lhe disseram que aquilo era um pequeno barco de pesca e que lá haviam homens, seres humanos, que pescavam peixes. E ele ficou maravilhado com toda aquela situação. Também percebeu que criaturas mergulhavam na água, pousavam na água e depois alçavam voo. E lhe explicaram os peixinhos que eram aves, aves do céu. E cada vez mais o peixinho se maravilhava com tudo aquilo, com aquelas novidades, com um mundo novo.
Então ele continuou nadando pelo rio até que o rio desagou no mar. Olha só. Então ele jamais acreditava que houvesse tamanha quantidade de água toda junta. E ele foi nadando por aquele mar, pelo fundo, até que encontrou várias rochas coloridas. Ele se aproximou e percebeu que lá habitavam outros peixes também coloridos, multicoloridos, peixes alegres e que brincavam juntos. Ele se maravilhou, se aproximou e logo fez amizade. Então os peixinhos lhe explicaram que ali era um coral e que aquela quantidade imensa de água era o mar, se chamava o mar. Então ali o peixinho ficou se divertindo com os outros amigos, pescando, comendo pequenas larvas, o que encontrava no fundo do mar, e aí então ele começou a parar e pensar: poxa, eu preciso retornar e avisar aos meus companheiros do lago que o mundo é muito maior do que o lago e que eles com certeza conseguirão chegar até aqui, aonde há grande fartura. E então ele decidiu voltar e encontrou o rio, subiu o rio e encontrou o riacho, entrou no riacho, foi subindo até encontrar aquele canal por onde ele havia saído. Ele retornou ao canal e até encontrar a grade aonde ele havia passado, a grade tão estreita. Muito bem, então o peixinho, atravessando a grade com um pouquinho de dificuldade, porque como estava mais alimentado, estava um pouquinho mais gordinho. Passou pela grade e foi em encontro aos seus antigos companheiros do lago. Chegando lá, começou a contar a sua aventura, a sua história sobre o riacho, o rio e o mar. E então os peixes chamaram o rei e o seu conselho para decidir o que fazer. O rei ficou ouvindo a narrativa do peixinho, todo o conselho e todos os peixes do lago ao redor. Por fim, os peixes começaram a rir, a debochar do peixinho, dizendo que aquilo tudo era fantasia e ilusão da cabeça dele, e que jamais existiria tal coisa, esse mar, essa quantidade de água toda junta, que jamais ninguém viu. Então, que em verdade o lago era o mundo e que nada mais existia além daquilo. Então, depois de um tempo, o peixinho percebeu que não adiantava tentar convencer os seus outros colegas do lago que existia alguma coisa depois do lago, adiante, além do lago, passando pela grade. Então ele resolveu retornar aos seus antigos companheiros agora do coral, onde ele tinha feito amizade. Então ele, depois de um tempo, passou pela grade, alcançou o riacho, depois ao rio e por fim ao mar. Chegando no mar, ele logo encontrou os recifes de coral e se encontrou com seus amigos e que ficavam então se divertindo e se alimentando com grande fartura. Depois de um tempo, o peixinho começou a pensar como andará a vida dos seus antigos companheiros lá do lago, agora que já havia passado um grande tempo. Ocorre que, depois desse tempo que o peixinho vermelho saiu do pequeno lago e retornou ao mar, houve uma grande seca na região daquele jardim e o canal de água fresca que abastecia o lago acabou secando. Acontece que a água do lago continuava escoando pela grade e então o lago começou a secar. Aí os peixinhos que lá habitavam começaram a se assustar, a se apavorar e começaram a gritar que era o final dos tempos, que era o fim do mundo. E eles, da forma que podiam, se escondiam nas furnas úmidas para tentar sobreviver. Então, vamos observar a moral dessa pequena lenda, dessa pequena história do peixinho vermelho e do lago no grande jardim. Nós precisamos acreditar sempre em nossos sonhos e nos nossos projetos. E jamais devemos permitir que pessoas nos façam desistir deles. Isso é muito importante. Acreditar mantendo a fé, a esperança e a crença em nossos projetos e sonhos. E não ouvir aquelas vozes
que tentam nos fazer desistir desses projetos. Todo o mundo está em movimento. Nós precisamos ter força e coragem de acreditar na força da mudança, pois, como sabemos, o nosso planeta está em contínuo movimento. Ele gira a alta velocidade. Todo o nosso sistema solar, toda a nossa galáxia e todo o nosso universo, não é verdade? Então, tudo está em movimento. Pense nisso e acredite na força da mudança, acredite em seus sonhos. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, esta é a mensagem. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, quero agradecer a todos aqueles que acompanharam, que assistiram a este vídeo, que estão juntos com o nosso canal Esperança de Luz já há tanto tempo. Meu muito obrigado. E para aqueles que chegaram agora pela primeira vez ou que ainda não se inscreveram, peço que se inscrevam, que compartilhem os vídeos em suas redes sociais. Muito bem, então, quero convidar a todos a nos reencontrarmos em uma próxima apresentação, uma próxima exposição. Meu muito obrigado e até lá!